Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para Provérbios capítulo 15, continuar com as nossas leituras, reflexões e meditações em alguns versículos aqui. Fiz algumas anotações aqui para nós refletirmos nesta noite. E Provérbios 15, ele é um capítulo profundamente rico em sabedoria prática, abordando temas como a linguagem, a disciplina, a humildade e o temor do Senhor. Nos primeiros versos aqui, e o verso 1, a gente já começa a perceber novamente que ele inicia com o poder das palavras. Do 1 ao 4 a gente percebe isso. Mas eu vou ler o verso 1, que diz assim: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No mover do espírito, a gente é chamado a ser canais da paz de Deus. Quando entendemos então que somos morada do Espírito Santo e a cada dia pedimos para ser cheios do seu Espírito e buscar a presença de Deus através do Espírito de Deus, então nós entendemos que somos chamados a ser canais de paz da parte de Deus. Não é sobre falar em línguas estranhas, como o fogo do Pentecostes, como muito é mencionado em meio ao pentecostalismo, em meio aos cristãos evangélicos da Assembleia de Deus. Não é somente isso, mas também sobre línguas que edificam. Canal de paz da parte de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela deve ter um domínio da sua fala, pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso se encontra lá em Lucas capítulo 6, o verso 45, e são palavras do nosso Senhor Jesus, que diz assim, Lucas capítulo 6, o verso 45: O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Em tempos de conflito, a resposta cheia de graça, guiada pelo Espírito Santo, tem o poder de transformar ambientes. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Verso 3 e 11 fala aqui sobre o Senhor sondar os corações, ele olhar entre o mal e o bom, por tudo ele tem visto, porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os ambientes, ele está vendo a nossa situação, ele está olhando a sua situação, ele está vendo as coisas que estão acontecendo, ele não está com os olhos fechados para as situações do mundo, para as situações à nossa volta. Ele sabe a necessidade do seu povo aqui na terra. E o Senhor sonda os corações, e o 3 diz assim, do capítulo 15 de Provérbios: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso nos mostra que a gente deve valorizar a presença contínua e vigilante do Espírito Santo de Deus, pois ele está em todos os lugares. Ele está neste momento aqui, junto comigo e com você, né? Vendo que estamos dedicados a cada dia extrair algo do livro de Provérbios, da palavra de Deus para as nossas vidas e de glória em glória, de dia em dia ser transformados por essa palavra, ser mudados por essa palavra, ser confrontados com essa palavra para que continuemos no caminho à vida eterna. E essa consciência, então, de que a presença dele é contínua, que ele está vigilante, essa consciência que o verso nos traz aqui, a gente tem que entender que essa vigilância divina ela nos deve levar, então, à santidade. Nesse mundo, é impossível para nós, com a nossa própria força, chegarmos à santidade. Mas temos um que morreu por nós, e pelo seu sangue somos lavados e purificados, que é Cristo Jesus. Por causa dele, no nome dele, que hoje podemos chegar a Deus,
que hoje recebemos o Espírito Santo e ele pode fazer morada em nosso coração, se assim o desejarmos. O Espírito não é enganado por aparências. Ele conhece os pensamentos e intenções do nosso coração. E essa verdade, ela deve nos levar a viver uma vida de transparência, então, diante de Deus. Buscando constantemente o discernimento espiritual através da sua palavra, através de oração, em comunhão com a igreja. Buscando esse entendimento, essa verdade e viver essa verdade. Depois, mais adiante, a gente vai ver que a correção de Deus é um sinal de amor da parte de Deus. Tem os versos 5, verso 10, 12 e 32 que vão falar mais específico sobre isso. E eu quero ler aqui o 32. 32 diz: o que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. O Espírito Santo, ele nos guia, mas também ele nos corrige. E aí, que quando a gente busca os dons de Deus, mas resiste à disciplina de Deus, a gente está aqui se distanciando da vontade do Pai. Porque é necessário a gente largar algumas coisas, renunciar a algumas coisas, não resistir à disciplina de Deus, para que a gente possa se manter no caminho eterno. E esse verdadeiro avivamento, ele começa com o arrependimento do nosso coração. E quando a gente recebe a correção, entendendo que é a correção de Deus, uma correção como um sinal de amor, porque Ele nos ama e Ele nos quer ver bem, e Ele quer que a gente vá bem pelo caminho e chegue até a promessa. Aceitar a repreensão é um sinal de maturidade espiritual. E o Espírito Santo, ele nos leva a esse caminho para que sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo, o nosso exemplo, o caminho, a verdade a Ele. É para Ele que a gente deve olhar e pensar: tenho seguido os caminhos e os passos de Jesus? Depois ele vai falar sobre o coração alegre e o espírito quebrantado nesse capítulo 15. Verso 13 e o verso 15 falam sobre isso. E eu quero ler o 13 com vocês. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Em Neemias 8:10, ele declarou aqui que a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito assim: disse-lhes mais: ide e comeis as gorduras e bebeis as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando a declaração da palavra de Deus for acompanhada por um sincero desejo de servi-lo, de seguir as suas palavras, a sua instrução, os seus mandamentos, o resultado será uma alegria verdadeira e sincera. Quando a gente começa a entender que a palavra de Deus, que o livro de Provérbios, ele está nos instruindo e nos alinhando para que a gente chegue à estatura de Cristo, mas alcance a vida eterna, na sua presença na eternidade, no novo céu e numa nova terra, a gente se alegra, a gente é feliz, porque a gente não vive neste mundo a esmo, a gente não vive nesse mundo sem propósito, só usufruindo algo passageiro, mas a gente vive a vida aqui, usufrui das bênçãos aqui, mas aguardando uma bênção maior. Um dos frutos do Espírito é a alegria, e mesmo a meias lutas, aquele que anda com Deus tem uma fonte interior de contentamento. Não é só barulho, os dons espirituais, o fogo do Pentecostes, do Espírito Santo, não é só o barulho, mas é também a paz e a alegria profunda que vem da habitação do Espírito Santo em nós. E aí, a gente vem e entende o porquê de temer ao Senhor, de andar no seu caminho com o temor do Senhor, para que a gente não venha se perder,
para que a gente não venha se desviar. E o capítulo 15 vai terminar no verso 33 falando sobre isso, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Quando somos obedientes, quando entendemos a correção é um amor de Deus Pai por nós, a gente se coloca em condição humilde, de servo, de alguém que entende que aquilo é para o nosso bem. E aí a gente tem um temor de não desagradar a Deus, de não perder a sua presença, um temor de não nos afastarmos de Deus, e aí seguimos a sua instrução e temos a sabedoria para andar neste mundo. O temor do Senhor não é medo, mas é uma reverência profunda pelo amor que Ele tem por nós. É reconhecer a majestade de Deus, é se submeter à sua vontade. Sem temor não há um avivamento verdadeiro dentro de nós, porque a gente precisa ter esse temor no nosso coração. Temor de conhecer a sua palavra, de saber aquilo que agrada e não agrada ao Senhor. Ele é a base de toda a sabedoria, e o caminho para receber mais da presença de Deus é o temor. Provérbios 15 conclui então que a luz nos convida, melhor dizendo, Provérbios 15 ele nos convida a uma vida prática cheia do Espírito, uma vida de palavras temperadas com graça, com corações sensíveis à correção, atitudes guiadas pelo temor do Senhor e uma alegria que brota dessa intimidade com Deus, assim como estamos fazendo aqui. O Espírito Santo ele não veio apenas para nos dar dons, mas para formar o caráter de Cristo em nós. E esse caráter é revelado dia após dia, de glória em glória, no modo como falamos, como reagimos e como tratamos as outras pessoas ao nosso redor. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Uma ótima noite.